Boa noite, esse é o programa Café Literário, o seu almanaque semanal da literatura contemporânea. E hoje o Café Literário vai estar conversando com uma autora pernambucana que faz parte de vários projetos da editora Ser Poeta, e a gente vai falar um pouquinho como é que é suas atividades literárias, como é que é a produção literária da autora Noêmia Gomes Honorato, né? Então, eu sou o David Almeida, o poeta, o Ser Poeta em Carne, Osso e Poesia, e eu vou pedir que a Noêmia agora faça sua apresentação sem mais delonga. Noêmia, seja bem-vinda ao Puleiro das Corujas, ao programa Café Literário, fique à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse momento, participando do Café Literário com a editora Ser Poeta, é um privilégio. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, como escritora, que na realidade surgiu durante o período da pandemia. Sou Noêmia Honorato e, como o David falou, sou pernambucana, sou de Nazaré da Mata. E eu venho de uma história, de uma cultura, onde a gente predomina muitas vezes uma cultura ainda de um povo muito carente, mas me tornar escritora foi realmente no período de pandemia, quando nós estávamos isolados e um pouco ainda, assustado com tudo que aquele momento nos ocorria naquele momento. E eu recebi naquela época um convite da jornalista, escritora também Maluma, para escrever em um dos livros que eu Perfis de Vencedores, participei da 6ª edição desse livro. E daí começou a surgir novos convites. Entre eles foi quando eu conheci também a editora Ser Poeta, no período de pandemia, uma editora brilhante, que realmente nos contribuiu muito. Porque quando eu comecei a escrever, ainda era muito adolescente, que era naqueles diários que a gente fazia, às vezes, com timidez, e começava a rabiscar algo. Eu acho que foi justamente ali que eu já dei meus passos como escritora, mesmo sem saber que um dia iria me tornar. Depois do livro Perfis de Vencedores, aí também comecei a escrever em outras coletâneas, como Ampla Visão, que é uma das minhas primeiras coletâneas que eu participei, depois volume 2, até chegar à editora Ser Poeta, que é a editora que foi a convite da professora Lindalva Freitas, que me deu essa oportunidade de escrever esse livro aqui, 20 Marias é um Grito de Pernambuco. Aqui eu relatei um pouco sobre minha experiência, diante dos fatos que a gente já vinha passando, de um desafio onde muitas pessoas estavam deprimidas, falei sobre o remédio para a alma, fiz uma homenagem à minha mãe. Então, assim, ser escritora nasceu de um fato novo para mim, que foi de um período realmente de pandemia, e eu amei escrever junto com a editora Ser Poeta, porque não só o David, mas toda a equipe, uma equipe que realmente nos dá todo o auxílio, toda a contribuição. Para mim isso foi muito bom e facilitou muito no meu processo de escrever, porque é essencial que surja cada dia mais novos escritores, assim como eu conheço pessoas amigas que escrevem, mas não têm coragem de publicar. E eu acho que a vida é isso. Quando a gente escreve, a gente registra e a gente acaba eternizando. E é isso que eu, como escritora, eu quero dizer para vocês, que escrever vai muito mais além, que a gente se doa, a gente se entrega e a gente acaba se envolvendo. Então, compartilhar um pouco da minha vida como escritora, como profissional, como educadora, é muito rico esse momento para mim, é um presente de Deus. E eu só tenho a agradecer participar do Café Literário. Não só porque eu gosto muito de café, mas estar aqui nessa noite. Eu sei que tem alunas minhas me assistindo, alunas onde eu leciono na faculdade, amigas minhas do meu trabalho, meu setor educacional, meu setor, nas minhas áreas que eu atuo. Então, isso é muito importante, falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu escrevi e sobre tudo que eu escrevo. E
Isso foi no ano 2021 que surgiu 2020, 2021 quando eu escrevi e 2022. Então, assim, eu ainda tenho outras coisas para apresentar, né? Estamos começando agora e ainda tem muita coisa ainda para falar. Muito bom. É interessante você falar dessa sua trajetória, essa sua experiência, e aí você também é pedagoga, professora da rede do estado e do município. Você pode falar aí qual dos dois, eu não recordo bem. Mas aí eu queria que você falasse dessa sua vivência com a literatura na escola. Provavelmente você deve levar os seus livros aos seus alunos também. Sim, David. Meus livros, eles são livros que a gente se volta, porque para o nosso dia a dia. Veja bem, a gente está agora no lançamento do novo livro que vai vir agora em 2024, com a editora Ser Poeta, que é o livro Como Seria o Mundo Governado por Crianças. Esse livro, ele é um presente porque eu lembro que em 2023, atuando em minha sala de aula, eu encontrei um livro, que eu nem lembro mais qual foi o livro que eu encontrei esse texto. Como seria o mundo governado por crianças? E aí eu aproveitei naquela sala onde eu atuava, dividi aquela sala em grupos e pedi para aquelas crianças realmente escolhessem um líder para começar a explicar, fazer um trabalho relacionado com esse tema. Como seria o mundo governado por crianças? E elas fizeram um trabalho brilhante. Eu lembro que elas colocavam coisas inéditas. Por exemplo, eu gostaria que a escola não tivesse horário integral, que a gente pudesse escolher os nossos professores, que a gente pudesse escolher a nossa merenda. E aí eu ativei esse trabalho como trabalho de sala de aula. Só que este ano, 2024, para minha surpresa, a Mauricélia, da editora Ser Poeta, ela me convidou para participar do livro Como Seria o Mundo Governado por Crianças. Eu não pensei duas vezes, porque eu já tinha feito esse trabalho em sala de aula. Eu já tinha visto a experiência com aquelas crianças. E aí aquilo me chamou muita atenção. Por que não relatar nesse livro o que as crianças expressaram? Por que não colocar isso de uma forma que todos pudessem ter acesso? E eu quero dizer a vocês que ainda não conhecem o nosso livro, que o nosso livro será publicado agora, 2024, com o tema Como Seria o Mundo Governado por Crianças. Nele eu vou relatar justamente o que as crianças expressaram ali na sala. E eu lendo a boneca do livro, eu me surpreendi com os textos maravilhosos, gente. Cada escritor, se você começar a ler o livro, você não quer parar de ler. Os livros vão vir com textos incríveis, surpreendentes. Os autores são brilhantes, os escritores que estão participando do livro têm um conhecimento riquíssimo e nos leva realmente a viajar em um contexto novo, dimensional, dentro de uma visão holística, dentro de uma conjuntura que você vai ver e vai ter vontade não só de comprar o livro, mas também de presentear alguém. E eu estou tendo esse privilégio. Em 2024, esse livro vai ser lançado agora, recentemente, daqui a pouco. E é um livro maravilhoso. Eu estou encantada. E eu tive a oportunidade justamente de colocar nesse livro tudo o que eu participei junto com as crianças, o que elas expressaram. Eu não posso falar tudo agora, mas a oportunidade de ver em breve. Presente muito grande. Não vamos dar spoiler, né? Não vamos entregar, porque senão o pessoal, quando o livro chegar, não vai querer adquirir, né? Exatamente. Que legal. Bom, bacana. Deixa eles curiosos, mas muito bom, eu agradeço o carinho que você está tendo para com a editora e toda a equipe. Aqui a gente sempre gosta de trazer novidades na literatura contemporânea, mostrar que as pessoas estão escrevendo e dizer, né, de forma geral, que sim, há espaço para a literatura na modernidade. Não é? Muita gente ainda escreve, ainda lê. No Brasil, a gente tem, eu digo que é uma falsa estatística, que o brasileiro lê pouco, ou que às vezes nem lê. Eu digo que isso é uma inverdade.
Na verdade, não se lê aquilo que a gente gostaria que se leia, mas nunca se leu tanto como agora. Na pandemia aí que você falou, as livrarias tiveram uma grande vendas de livros via internet. As pessoas compraram muitos livros, elas leram mais. Então, basta que a gente possa ter, na verdade, mais acessibilidade ao livro, porque o livro ainda é um produto que nem todas as famílias podem estar consumindo. Tem gente que está vivendo com menos de um salário mínimo, né? Tem gente que está vivendo na linha da pobreza. Então, entre levar o livro para casa ou levar o pão de cada dia, na escolha vai o pão de cada dia. Então, assim, a gente tem que dar acessibilidade para que as pessoas possam escrever mais, porque ainda é terrível publicar livro. É uma tarefa que dispensa de muitos ônus, tem que ter uma grana ali para investir e tal. E se a gente consegue cada vez mais dar acessibilidade, seja da forma que for, a gente vai ver esse país se transformar. E aí, como você está sempre na sala de aula, eu sempre digo, se você acha que a juventude não lê, que o brasileiro não lê, vá numa feira de livro para você ver quem é a maior parte dos usuários nas feiras de livro. Vá numa Comic Con, que é a feira de gibi, de mangá, para você ver a quantidade de jovens que estão ali envolvidos com a literatura. Então, a gente, às vezes, não está lendo aquilo que a gente gostaria que fosse lido. Mas, enfim, um Brasil que não lê, por que o cordel está vivo até hoje? Um Brasil que não lê, por que ainda existem sebos espalhados nos lugares? Então, eu acho que a gente tem que começar a ver estatisticamente melhor como é que está sendo medido isso. Mas vamos voltar. Hoje a gente está aqui para falar da Noêmia, que começou sua carreira aí literária na pandemia, mas que escrevia muito cedo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa sua vivência no trabalho, assim, porque professor a gente sabe que não é brincadeira, é dupla jornada, tripla jornada. E como é escrever entre um intervalo e outro na sua profissão? David, eu quero deixar bem claro que escrever, ler, é algo realmente que acontece com muita naturalidade. Eu vou contar um pouco de mim, né, como experiência. Eu lembro que eu aprendi a ler mais rápido quando eu acompanhava na época minha mãe, que era analfabeta, e ela assistia às aulas do Mobral, e eu ia sempre à noite com ela, e isso facilitou bastante. E o meu maior sonho, David, era ser professora. Eu queria ser professora. Na época lá onde eu morava, era muita carência, só existia realmente o curso do magistério antes, né? Só existiam escolas particulares. E como eu tinha grande dificuldade para estudar em escola particular, e aí meus pais não tinham essas condições, eu fiz um curso em escola pública, que na época não era de magistério, era contabilidade. Mas assim que eu terminei o curso, eu me formei, eu fiz vestibular para pedagogia e passei e fui fazer o curso de formação de professores em pedagogia na área com habilitação para professor e também supervisor pedagógico. Na realidade, essa minha história eu estou contando aqui para mostrar para vocês que eu me tornei uma professora. Hoje eu atuo em uma faculdade onde eu trabalho há 18 anos e eu já comecei já atuando em cursos universitários. Quando eu terminei a faculdade, a Universidade de Pernambuco abriu uma seleção para ensinar e aí eu fui aprovada e trabalhei durante muito tempo com professores em sala de aula, que eu ainda atuo com professores que estão lá trabalhando nas séries iniciais, na educação infantil, e tudo isso envolve leitura, muita leitura, e é isso que eu quero oportunizar até minhas alunas para que escrevam, para que realmente se expresse, não deixe os seus sentimentos guardados, mas relatem, porque eu demorei a escrever, como foi numa época de pandemia, e a gente sabe que isso é muito importante. Nesse livro meu aqui, eu relato um pouco sobre essa minha história e também deixando claro que na sala de aula a gente está trabalhando daqui a uns dias com um projeto, a gente está fazendo na minha escola onde eu trabalho, projeto de leitura. Esse projeto de leitura envolve todo o contexto que é a base da educação infantil, onde se deve ser realmente trabalhada a leitura na formação de novos, né, de novos leitores, de pessoas que realmente interajam nessa sociedade. Hoje eu atuo nas duas áreas e atuo também como professora universitária ainda, e estou abrindo esse espaço para que minhas alunas lá da universidade, que hoje
estão me assistindo nesse programa e vão estar com certeza participando em massa, porque a gente está abrindo esse espaço para a formação de leitores. Eu trabalho com elaboração de livros, mas livros na área da educação infantil. Esses são trabalhos que são feitos em sala de aula, mas já é um meio para que elas também alcancem esses novos patamares de se tornarem futuramente leitores, escritores e, quem sabe, escrever também com a editora Ser Poeta, porque é Opa, uma editora que realmente contribui, facilita, nos deixa à vontade para desatravar, ter um momento em que a gente possa realmente registrar e eternizar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento de bom. Então, para mim, é muito importante estar aqui participando desse café literário e sei que, nesse momento, as minhas alunas estão aqui, né, assistindo junto comigo e conhecendo um pouco da editora Ser Poeta, onde vocês também vão atuar como escritores futuramente. que Eu vou coisa estar. boa. Aplausos. Então, deixa eu mandar um abraço para todos os alunos e suas alunas e que elas se sintam à vontade. Viu, David? Ótimo, para que elas se sintam à vontade. E fica aí, viu, a dica. Se quiser um momento, a gente pode marcar um momento onde a gente possa ir conversar com as suas alunas para falar dessa produção literária, como é que é importante ter o seu livro publicado, quais são os caminhos, qual é a melhor forma. A gente se proporciona aí, sem nenhuma obrigação de alguém publicar com a gente ou não, mas só para bater um papo, uma roda de conversa sobre a produção do livro no nosso país, tá certo? Fica aí a dica, eu me comprometo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dos livros que você apresentou aí. Mostra mais um pouquinho para a câmera, tenta ler o trecho de algum deles. Eu acho que 20 Marias e um Grito Pernambuco, tenta ler uma poesia ali, um texto seu, para que o povo conheça um pouco mais da sua escrita propriamente dita. 20 Marias e um Grito Pernambuco. Eu escrevi aqui algumas coisas importantes, mas como a gente vinha de uma época de pandemia, eu escrevi Remédio para a Alma. Vou ler, certo? Com o tempo a gente aprende que a vida requer maturidade, que nada é fácil e que é necessário aprender a superar-se. E a cada queda é preciso se reerguer e que cada dia nos traz uma lição. Nem sempre temos aconchego. Na maioria das vezes temos por companhia a solidão. E nesse momento percebemos que o remédio para a alma é exatamente a força que nos leva, que emana dentro de nós. Nos sentimos menos sós e com propósito de perseverarmos como grande desafio a nos impulsionar. A pior das lamentações é a covardia de se entregar à própria dor e se fechar na escuridão, no vazio e não abrir o coração. É preciso seguir. O tempo, a gente aprende que as percas não destroem o sonho e que há esperança de um novo recomeço. E que o remédio para a alma está exatamente dentro de nós, escondido, para nos fazer aguentar. É ele realmente que aflora quando nos importamos com o que somos e decidimos o que queremos ser. Nada, absolutamente nada está perdido. Ame-se. Essa poesia nasceu naquele momento em que tudo parecia perdido. Tudo parecia tão incerto, né? Diante das adversidades, diante dos fatos. Muitas vezes as pessoas não sabem a força que emana dentro de nós. Para cada perda, para cada dificuldade, para cada momento que a gente passa e não imagina que de repente tudo pode acontecer diferente nas nossas vidas. Então, essas situações que muitas vezes deixam as pessoas isoladas, solitárias, deprimidas, e é preciso muitas vezes buscar forças de onde realmente não existe força. Eu lembro exatamente sobre essas questões quando a gente precisa realmente enfrentar os desafios. Não foi fácil, eu escrevi justamente no período de pandemia. E no segundo livro, com a editora Poeta, 20 Marias e um Grito, eu deixei também uma homenagem, né, nesse livro, sobre a cidade onde eu moro, a minha cidade, Nazaré da Mata, que eu amo. Fiz uma homenagem ao meu pai, à minha mãe, que são pessoas que vão estar comigo sempre.
mesmo que eles já não estejam presentes. Né? E para mim, Nazaré da Mata, eu vou falar um pouco, vou ler. Nazaré da Mata, cidade querida e amada. Em suas belas ruas aprendi a caminhar. Em minha infância, época de inocência. Vivia em um dos seus bairros, por nome Alto da Santa. Mas que santa, eu nem sabia. Só lembro de sua imagem, uma praça. Não sabia nada de sua origem, sua história e nem questionava por que daquela linda imagem ser santa. Agora, já adulta, me mudei daquele bairro pacato e acolhedor, mas nunca esqueci do Alto da Santa. Nazaré da Mata tem cultura, tem história e um povo forte e varonil. Bendita seja Nazaré da Mata. Para sempre carrega em minhas lembranças o orgulho de ser nazarena. É isso mesmo. A gente sabe que, por mais que a gente evolua, a gente tem um contexto de relembrar das nossas origens, porque a gente cresce justamente quando a gente não perde, né, essa nossa origem. A gente foca naquilo que a gente aprende a ser uma mulher determinada, a ser uma mulher forte, porque a gente vem de um berço onde a gente aprende a ser valente. E também eu aproveito para esse livro homenagear meu pai e minha mãe, que eram analfabetos, mas eram pessoas que achavam e acreditavam, sim, que a educação é o único caminho para as mudanças. Por isso que quando eu estou em sala de aula com minhas alunas, eu enfatizo que a gente precisa trabalhar a questão dos valores, dos resgates, porque a base, a educação infantil é tudo. O resto, quase nada, porque a gente tem uma base bem feita, uma base bem estruturada. Então, eu agradeço a Deus as oportunidades que Ele tem me dado de colocar um pouco de mim em cada registro, em cada fala, para deixar que as pessoas também conheçam um pouco de minha história futuramente, para que conheçam a riqueza do contexto, né, de um perfil de um escritor. Porque o escritor, ele parece que já nasce com determinação para ser escritor, que ele ama. Cada vez que a gente participa de uma coletânea, de uma antologia, de um livro, de um capítulo, de 2 capítulos, a gente já quer participar de outro. E não parou por aí, gente. Eu não parei só nesses livros, eu tenho mais livros, claro. Eu acho que isso tudo é uma riqueza, é uma complementação, é algo que a gente vai absorvendo no nosso dia a dia, na nossa construção. Boa. Também em dois. Pode falar, David. Boa, não, eu só queria dar um adendo para falar que esse projeto, 20 Marias e um Grito, é um projeto da editora Ser Poeta, idealizado pela poeta Bel Aquino, e que já está fazendo presença em vários estados do nosso Brasil baronil, e também tem uma edição internacional, que é o 20 Marias e um Grito Brasil-Portugal, que vai estar na sua segunda edição, tá? Então, a gente tem 20 Marias e um Grito 3 a nível nacional, todo o território brasileiro, e a gente tem as edições Pernambuco, São Paulo, agora vai vir Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte também está em produção Brasil, Portugal, volume 2. Então, se você está vendo esta live e gostaria de participar de um projeto desse, né, do 20 Marias e um Grito, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais oficiais, tá bom? Moena, fale das outras participações, fique à vontade, o espaço aqui hoje é para você falar da sua lida literária. Fique muito à vontade, a casa é sua. Obrigada, meu querido amigo. E aí também 2020 desse livro aqui, a convite da professora Lindalva faz parte da escritora da editora Ser Poeta, que eu falei um pouco da tecnologia, porque na realidade nas nossas escolas atualmente a gente não trabalha se não for com a tecnologia ao nosso alcance para facilitar. Ainda para 2024, que está saindo, a gente está aguardando o livro também, Educação em Debate na Contemporaneidade, que é um dos livros que está sendo lançado na faculdade onde eu trabalho, Luz Brasileira, e lá eu vou falar um pouco sobre a educação infantil, que é uma das disciplinas que eu atuo há 18 anos, e é uma das disciplinas que realmente ela contribui muito, né? Porque na realidade hoje a gente vê uma educação um pouco diferente, porque a gente precisa que a família interaja mais, que os pais se envolvam mais,
mas que a gente sabe que a educação infantil ela é a base, essa é a construção. Por isso que na escola hoje onde eu atuo, a gente também trabalha com projeto de leitura, onde a gente vai trabalhar o ano inteiro já na base. E na faculdade, eu sempre digo às minhas alunas, pedagogas, leiam. Leiam e agora eu vou estimular mais ainda para que sejam leitoras, para que participem. Pode participar começando de alguma coletânea, às vezes começa com timidez, mas professora, sim, você sabe, você tem potencial, você tem capacidade, porque a gente tem pessoas que vão sempre estar nos orientando. E para mim esse momento é tão rico, mas eu estou realmente ansiosa, viu, David, para o nosso livro, Como Seria o Mundo Governado por uma Criança. Pois Esse é, aí eu estou naquela expectativa o tempo inteiro, a porque gente eu está sei que já concluindo as etapas editoriais dele e realmente o lançamento vai acontecer. Aqui vai acontecer, aqui no Brasil vai acontecer em agosto, na sétima Felicidade, que é a Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno, que vai acontecer do dia 19 ao dia. Eita, não lembro, é uma semana de evento, e também vai estar acontecendo. Talvez a gente consiga entregar ele a tempo para estar sendo também lançado na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, porque esse livro é um livro de participação, é luso-brasileiro, né? Brasil e Portugal. Então a gente já está com uma sede em Portugal, não é? Porque algumas pessoas já sabem, outras não. Então, avisar aqui que a Mauricélia é a nossa representante lá em Portugal, e esse já vai ser o quarto, o quinto livro que a gente lança em Portugal, e esse luso-brasileiro, né? Então, a editora Ser Poeta está aí atuando hoje em Brasil e Portugal muito ativamente para a contribuição da produção literária contemporânea, né? Não é, Mole? Tem uma pergunta aqui que a gente faz para todo mundo que passa pelo Café Literário. Eu digo que é uma pergunta simples de responder. Eu só peço que abra-se a imaginação e a gente tente agora exercitar um pouco a nossa imaginação literária. Digamos que um mundo pós-apocalíptico, passando aí por uma crise mundial e etc e tal, e você terá uma missão para o futuro da humanidade, que é conseguir salvar, levar para o futuro da humanidade 5 livros. Quais seriam os livros que você levaria? Menina, eu acho que primeiro ia levar um dos meus, Claro, dos que eu participei, né? Olha, esse, como seria o mundo governado por uma criança, esse daí seria um deles. Porque esse livro, eu não sei, David, porque quando eu comecei a olhar as páginas desse livro, eu me encantei totalmente por ele. Porque, na realidade, é um livro que a gente não tem uma dimensão para comparar. A criança é pura, a criança é ingênua, mas a criança ela tem uma visão também. E aí, quando na minha fala lá, eu vou mostrar, tá certo? A importância. Os livros que poderiam salvar esse mundo. Onde a gente vai encontrar, né? Quantos livros maravilhosos que a gente vem lendo ao longo da nossa existência, livros que construíram. São tantos autores maravilhosos, como você falou outro dia em um dos seus debates, uma das escritoras, que muitas vezes a gente relembra, fala dos escritores que passaram e a gente esquece dos que estão aqui. Não é isso? Você falou essa citação. E tem muita gente que fica lembrando de alguns autores, das contribuições de Paulo Freire, da contribuição de outros autores, mas a gente esquece que existem autores que ainda estão atuando e que realmente estão presentes nesse universo para deixar para a gente uma luz, né? É uma coisa bem marcante na nossa vida que a gente precisa realmente deixar e relatar. Então, mas eu vou responder. Mas como você, David, que também é um dos nossos, né, contribuidores de uma forma mais direta, e a sua prática da editora Ser Poeta, de todos esses aí, cita só um que você realmente deixaria, porque aí eu quero ver se realmente tem a ver com o que eu penso, com o que eu quero dizer também, porque na realidade, como você vê a forma de salvar o mundo? O que é que você acha sobre isso?
O Apocalipse é uma coisa profética que vai acontecer, mas isso não quer dizer que será um castigo, mas sim simplesmente uma previsão que a gente espera, né, como você fala aí, desse mundo, mas é um fato que salvaria. O que poderia ser para você isso? Me diz. Desculpa, não entendi a pergunta, que cortou aqui um pouco, deu um delay. A pergunta é qual é o livro que eu salvaria ou como eu vejo, que cortou um pouco a tua fala? Dos livros, você pediu para citar 5 autores, 5 Isso. livros, mas né, no seu ponto de vista, qual seria o. Cita um livro que, no seu Ah, ponto de vista, seria eu importante. levaria, rapaz, eu levaria poesia, sabe? Como eu sou muito amante da poesia, eu levaria poesia, porque o mundo sem poesia ficaria muito triste, né? Então, eu levaria o livro que eu acho que foi a revista Isto É que fez, que seria Os 100 Poetas que Mudaram a História da Humanidade. Então, eu levaria esse. De cara, esse livro ele teria que ir. Você marcou muito, né? Isso. A poesia realmente é uma essência. Eu comecei, quando vocês me convidaram, na época da pandemia, para relatar um pouco de poesia, eu me senti insegura sobre as questões. Eu não me achava romântica e, ao mesmo tempo, eu não me achava capaz, né, de falar tantas coisas belas, porque nas coletâneas e antologias a gente acaba se envolvendo com o mundo poético. E aí eu me senti capaz de deixar para a humanidade uma mensagem. E eu acho que eu vou deixar para a humanidade uma mensagem do meu próprio livro, porque eu acho que, não só além do remédio para a alma, eu vou deixar para a humanidade também ampla visão. Eu escrevi Ser Forte. Eu vou falar um pouco sobre ser forte. A humanidade, muitas vezes, eu deixaria para essa humanidade o meu próprio livro, que seria Ser Forte, essa poesia, diante de pessoas que se sentem ainda tão fragilizadas, tão incapazes de ver o seu próprio valor, e de perceber que dentro dela existe não apenas a força que emana, mas a coragem de fazer o que ela quiser. Porque nós somos capazes, nós temos essa força dentro de nós, esse interior. Quando eu escrevi Ser Forte, numa época de pandemia, eu não pensei só em mim. Eu estava ali também tentando ser forte o tempo inteiro, diante do que eu assistia à televisão, diante do meu subrefúgio dentro de casa, sem querer sair, dando aulas remotas. Mas eu buscava justamente repassar para as pessoas que ser forte em todos os momentos. Não importa o que venha, não importa o que está previsto para vir, mas a gente precisa ter essa coragem. E eu vou ler só um trecho, eu posso ler? Por favor. Ser forte é realizar sonhos, sem medo de se arriscar. É enfrentar as dificuldades, mesmo não encontrando forças. Muitas vezes a gente não encontra essa força. É se auto-superar cada sensação de fracasso, de medo, de inutilidade. Quantas pessoas ainda se sentem inúteis? É caminhar sem direção em meio ao desconhecido e não ter medo de novos voos. Nunca ter medo de novos voos. É não esperar um resultado pronto, mas lutar por ele. É construir a sua própria história. É ir mais além sempre. Seja insuperável e determine a sua meta, o seu objetivo. Transforme as derrotas em degrau para o seu sucesso. Vencer é superar os limites. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Transforme a dificuldade de hoje no seu potencial de amanhã. Você é capaz de ir muito mais além. Você é responsável pelo seu sucesso. Una a sua força interior e nunca desista dos seus sonhos. Sempre haverá novas oportunidades. Sempre haverá um novo jeito de caminhar. Siga em frente, seja forte. O fracasso jamais lhe surpreenderá se a sua decisão de vencer for maior. Seja forte. Então, eu acho que essa mensagem ela ultrapassa talvez os demais livros que eu já li, porque é preciso ser forte em todos os momentos, em todas as situações. Lembro de pessoas que disseram a mim, alguém, né, muitas vezes tenta de desistir da vida
por encontrar uma dificuldade, por encontrar só portas fechadas. As portas fechadas não existem quando você se sente capaz de ir atrás de outras portas, de ir atrás de novos caminhos. Tem sempre um novo jeito de caminhar. Tem sempre um novo jeito de olhar para aquele desafio e dizer: eu vou conseguir. De certa forma, eu estarei lá, eu estarei presente. Porque, na realidade, é dentro de nós que está essa força, o segredo da nossa história, da nossa conquista, da nossa autossuperação, da nossa capacidade de ir mais além, David, de fazer o diferencial nesse mundo, onde você é um ser iluminado, David. Eu digo assim porque você compartilha não só com uma pessoa, duas, você tem, muitas vezes, contato com o mundo inteiro, com escritores de vários estados, de vários lugares do mundo inteiro. Não é só de Pernambuco, é de Portugal, é de vários. Então, assim, você convive com as pessoas, você interage, você é uma pessoa dinâmica, iluminada, e uma pessoa muito, um ser que tem capacidade de superação. Então, existem pessoas que eu convivo, que realmente, muitas vezes, quando está desanimado, eu digo: ei, olha lá, você é capaz de muito mais além. Boa. Eu não estou aqui por acaso, estou aqui porque eu acreditei, porque eu rompi as dificuldades. Eu queria ser professora e consegui ser professora. Era um sonho possível, sim. Era, aparentemente. Uma menina que não tinha pais, que tinha condições, meus pais analfabetos. Jamais teria condições de me colocar no colégio como Santa Cristina, onde era da minha cidade, o único que tinha magistério. Mas aí eu fui fazer o quê? Contabilidade tinha nada a ver com professor? Não tinha. Mas aí eu fui atrás dos meus sonhos, porque quando eu terminei, eu corri atrás de um vestibular e passei. Meu nome saía lá no jornal, todo mundo viu. Naquela época era um show. Saiu o nome no jornal, passou no vestibular, estava lá, Noêmia Gomes Honorato. E ela ia se tornar uma professora universitária. Nem comecei do berço, que era a base, eu já comecei lá em cima, curso superior, 9, 10 anos, hoje já são 18 anos. Construí o meu nome, a minha história, para mostrar que nada é impossível, que a gente tem que correr, tem que ter metas, não importa o que venha. Nós construímos a nossa história e nós vamos muito mais além. Essa sociedade hoje tem jeito? Tem. Fala-se tanto, o mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, está faltando amor, as pessoas não têm mais amor. Você tem amor. Você precisa fazer essa diferença aonde você estiver. Seja diferente e faça a diferença. Construa sua história e junte-se a pessoas que também queiram fazer coisas novas e grandiosas. Escrever é uma delas. Com certeza, escrever é uma essência que cresce. Você não se sente só jamais. Quem escreve é vida, não é isso, David? Isso. O Mahatma Gandhi tem uma frase que eu acho muito interessante, diz assim: para começar a mudança do mundo, começa por você. Então, às vezes, a gente fala tanto em revolucionar e transformar a vida das outras, mas às vezes a gente não olha para a nossa própria e a gente, às vezes, se superestima, porque as pouquíssimas coisas que a gente faz durante todo o nosso dia e durante a nossa trajetória faz uma mudança enorme para a vida das pessoas. Às vezes a gente não tem noção disso, mas tem pessoas que acordam, levantam, inspirada na gente. Que é isso aí que você acabou de falar. Você é uma mulher que vem de uma família humilde, que tinha pais e mães, pai e mães analfabetos e que hoje está ensinando para outras pessoas o privilégio de elas buscarem o conhecimento, espalhando luz para o mundo, porque é isso que é o conhecimento. E quando você compartilha o conhecimento, tem uma frase que diz assim: você, quando morrer, vai ficar tudo aqui, menos o conhecimento que você adquire, e esse você leva para você. E isso é interessante porque, mesmo a gente sabendo que esse conhecimento, depois que a gente fechar os olhos e ir para a casa de Papai do Céu, enquanto a gente estiver aqui, ele pode ser partilhado. A gente leva ele com a gente, não deixa de herança para ninguém. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente pode partilhar ele. E só tem uma forma de salvar esse planeta, esse mundo que as pessoas dizem que tanto muda, é através das luzes, do conhecimento. Buscar sabedoria que vai salvar o mundo. Às vezes eu acho interessante, eu vi uma matéria recentemente dizendo que cientistas do mundo inteiro estavam se concentrando para ver formas de como chegar em um outro planeta que tem as mesmas características do planeta Terra. E precisa se viajar anos-luzes para chegar a esse planeta. E está se discutindo uma forma de chegar lá mais rápido.
Aí eu cá com meus botões fiquei, é incrível, o planeta aqui está com os dias contados, o desmatamento desfreado, o aquecimento global aí crescendo a cada ano, e o ser humano já está pensando em explorar um outro planeta. Em vez de salvar esse que a gente habita, está querendo sair daqui para outro planeta, para provavelmente desmatar como está fazendo aqui igual. Então, em vez de a gente pensar em se mudar para outro planeta, por que não cuidar do nosso primeiramente? Deixar ele como deve ser. Outro dia, a gente conversando com um amigo, ele falou uma coisa que eu tomei um susto, assim, eu não tinha refletido como naquela conversa que a gente teve. Assim, em alguns anos, vários animais do Polo Norte deixarão de existir. Não vai se ver mais eles, só por vídeos e fotos, como já aconteceu com várias espécies. Então, tá aí, gente, vamos começar a parar para pensar, dizer realmente o que a gente está fazendo, isso enquanto a humanidade no geral. Está correto? Desmatando o planeta desse jeito? Precisa mais do que para a gente entender que está precisando se reinventar para poder mudar o rumo do nosso planeta, ou seja, para que o amor apareça mais nas pessoas, né? Então, muito pertinente isso que você falou, me trouxe essas provocações todas, então é isso, gente. Vamos começar a mudar a partir da gente, porque a gente começa também a transformar a vida de outras pessoas. David, eu também quero lembrar que está nos assistindo muitas amigas minhas aqui de Recife, viu? Ah, legal. A professora Edjane, a coordenadora Rita, Vilma, Cláudia, muitos, Ítalo, Rose, gente assistindo o nosso programa, tem as pessoas de Nazaré da Mata, minhas amigas, meus amigos. É um prazer realmente estar com vocês nesse momento. Você já conhece a minha história. A minha história eu quando jovem eu gostava muito de ler os livros de Augusto Cury, né? Porque ele, psicólogo, ele tinha muitas palavras de automotivação, tinha aqueles livrinhos Minutos de Sabedoria, porque eu sempre andava com na bolsa. Eu não sei por quê, eu acho assim, quando a gente tem muita fé em Deus, quando a gente tem pensamentos positivos, quando a gente acredita, né, nesse ser superior que rege e cuida de nós, muitas pessoas são iluminadas por vários segmentos, várias coisas importantes que a gente precisa se automotivar para a gente não se deprimir. Não se deprimir porque a depressão são coisas negativas. Ao invés da gente se fechar, a gente escreve, a gente relata, a gente conta para a gente ser pessoas bem melhores. Se o mundo fosse melhor, se as pessoas, né, realmente fossem mais humanas, aí a gente vê o que seria de que a gente poderia. Seria tão lindo, né? Por isso que eu amei, David. Eu falo isso e lembro do nosso livro, viu? Se quando você Que vai massa. dar para uma criança, eu acho que vocês vão se encantar. Eu acho que tem que publicar mais, porque eu vou divulgar bastante e eu vou querer que as pessoas realmente tenham esse livro nas mãos para fazer a diferença. Pode ficar tranquilo que a partir desse momento, desse café literário, muita gente vai querer escrever com a editora Ser Poeta. Ótimo. Inclusive, um amigo meu aqui de Nazaré da Mata, o Herculano Chagas, tem cada texto maravilhoso e precisa realmente colocar isso para que todo mundo veja, tenha acesso, viu, Herculano? Maravilha. Você vai. E vamos trazer o Herculano aqui para o nosso café literário. Herculano, você está intimado a marcar um dia para a gente conversar aqui sobre os seus textos. Conhecer o David, que é uma pessoa maravilhosa, altamente preparada para auxiliar, para orientar, porque os textos de Herculano são maravilhosos. Ótimo, vai ser um prazer tomar um café literário aqui com o Herculano. Bom, a gente já está quase 1 hora de programa, passa rapidinho, a gente conversando aqui sobre coisa boa, que é livro, leitura, novos escritores, pedagogia e outras coisas mais. Augusto Cury também eu li bastante. Um dos livros que eu mais gostei do Augusto Cury foi Código para a Inteligência. É um livro que vale a pena ser lido, é muito bom, muito, 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 muito bom. Sem falar dos outros, né, que viraram clássicos, e eu acho que todo professor conhece. Pai Fascinantes, Filhos Brilhantes, e Professores Fascinantes, Alunos Brilhantes. Né? Acho que esses livros que andaram... Esse aí eu andava com ele. Para mim, a sala de aula ali, uns textos na sala antes de começar, era assim, porque na realidade contribuía bastante, contribuía muito. Eu Então sempre vale a gosto pena. de fazer aulas dinâmicas.
As meninas aí que estão me ouvindo sabem, eu trabalho com a disciplina Fundamentos de Educação Infantil, minhas aulas, desde que eu cheguei lá há 18 anos, nessa mesma instituição que eu já trabalhava dentro da BNCC, sem a BNCC ainda estar implantada, porque naquela época eram os parâmetros curriculares. Mas eu já fazia trabalhos que fosse voltado para a valorização, para as dinâmicas, trabalhar com as músicas, resgate da brincadeira infantil, que minhas alunas eram professoras e dizia, professora, eu estou angustiada. Meus alunos, eu não sei o que fazer para que eles tenham uma dinâmica, para que eles tenham vontade realmente de aprender. E aí eu fazia, vamos fazer um projeto de músicas, vamos fazer um projeto de brincadeiras infantis, de resgate, de oficinas pedagógicas, trabalhar com jogos pedagógicos, trabalhar com jogos matemáticos. Eu estou entrando um pouco nesse assunto porque um dos livros que vai ser lançado agora em 2024 fala justamente na minha disciplina. O que eu falei foi tudo que eu trabalho. Eu trabalho dentro da instituição com dinâmicas diversificadas. O aluno aprende, o aluno constrói, o aluno coloca em prática. Porque eu sempre digo, pedagogo não pode ser tímido. O pedagogo tem que saber interagir, tem que saber falar. O pedagogo, ele tem um conhecimento que ele precisa ler bastante e precisa também colocar em prática, nas séries, nas turmas. E aí, as minhas aulas eram nessa contribuição e ajudá-las, através de seminários. As minhas alunas elaboravam livros de educação infantil voltado para a leitura, contos infantis, fábulas, e apresentava isso de uma forma maravilhosa. Até a semana, na sexta-feira anterior a essa, eu pedi para que fosse trabalhado contos infantis e elas dramatizaram sobre a questão de Branca de Neve. Então, na realidade, são contribuições que levam também isso a interagir na sala de aula, essas contribuições do conto, das fábulas, todo esse desenvolvimento para que seja de uma forma bem prática e prazerosa. E aí eu vi os resultados. Meu aluno hoje ele interage com alegria, com prazer, então, naquela época. 2006, a BNCC ainda não estava realmente implantada, mas eu já trabalhava na minha sala de aula com as orientações hoje que a BNCC apresenta. Então, é muito bom quando o professor tem visão e a gente não atua só. A gente não está ali só para observar aluno, só para cobrar. Não, a gente está para levar ele a ter uma nova visão. Porque minhas alunas hoje não têm medo de se expressar, porque elas já foram moldadas, elas já foram trabalhadas dentro do seminário para que elas interajam. E não é para ler, chegar ali e ler, não, elas precisam realmente mostrar resultado, mostrar o que sabem. Então, assim, isso é um trabalho novo, um trabalho de desafiador, mas também de uma pedagogia inovadora, porque a gente precisa inovar nossas práticas, nossos conhecimentos e colocá-los em práticas. Muito bom. Bom, como eu falei, a gente está chegando ao momento final. Eu vou aqui agradecer sua participação, foi muito bacana contar com você para a gente falar sobre tudo isso que eu já falei. E eu já vou deixando o meu muito obrigado, agradecer mais uma vez a sua participação, mandar um abraço especial para minha amiga Lindalva. Lindalva, estou com saudade de você, viu? Largue a ilha de Itamaracá um pouquinho, que ela desde quando foi para lá está apaixonada por aquele lugar, ainda está encantada. Mas se lembre da gente, viu? Deixe a ilha de Itamaracá um pouquinho aí só. E dizer que fique à vontade, Noêmia, sempre as portas estarão abertas para você, para quem você indicar aqui, para a nossa editora, tá certo? É sempre uma satisfação enorme contar com o seu nome nos nossos projetos. Eu vou me despedindo, e eu quero dizer a vocês que não se aveste não, que a burrinha da felicidade demora, mas vai chegar. Então eu deixo você à vontade para falar suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço a Deus, né, porque sem ele eu não estaria aqui. Agradeço a oportunidade de estar com a editora Ser Poeta, nossa amiga querida Lindalva Freitas, que realmente está lá na ilha de Itamaracá, uma das nossas professoras também, e que a gente possa até, quem sabe, fazer um café literário lá em Itamaracá, né, Lindalva, para Opa! ver se a gente se Maomé não vem a montanha, a montanha vai a Maomé. E Justo. aí agradeço também a diretora Fátima aqui de Recife, da creche de Recife, que está nos assistindo, aos demais professores aqui de Recife, da creche também, da Torre, agradecendo aos funcionários, amigos da instituição Falube, as minhas amigas, minha família, minhas irmãs, estão todas assistindo nessa noite.
aqui na Zara da Mata, a todos, e dizer que escrever é muito bom, maravilhoso. E se for com a editora Poeta, melhor ainda. Obrigado. David, obrigada mesmo de coração, meu querido. Muito agradecida. Você é maravilhoso. Já estou sentindo falta desse café. A gente está saindo, mas eu vou aproveitar e tomar um cafezinho daqui a pouco, lembrando do nosso café literário. Que legal. Agradeço a todos os participantes e falar que teremos novas oportunidades, porque virá novos livros e é isso aí. Escrever, ser escritor e fazer a diferença por onde a gente passar. Obrigada. Ótimo. A todos. Gente, eu vou deixar vocês com um recadinho breve. Fique aí para você assistir. E se você gostou deste conteúdo, se está sentindo a vontade aqui no nosso canal da Editora Ser Poeta e ainda não é inscrito, tá aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você gostou mais ainda, compartilha para que a literatura contemporânea possa reverberar e chegar até mais pessoas. Até a próxima, porque a gente está aqui sempre que possível, sempre às sexta-feira, às 20 horas da noite. Um abração. Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, aqui quem está falando é o David Almeida. Eu sou o CEO da Editora Ser Poeta, uma editora da cidade do Moreno, que hoje é a capital da literatura independente. E eu estou aqui para lhe fazer um convite. Você que é empresário, que queira associar a sua marca à Editora Ser Poeta, à literatura independente, eu vou te dar um recado. Você já ouviu falar da Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como a Lei Rouanet, a lei do governo federal. Então você, empresário, que quer associar a sua marca para o movimento literário da cidade do Moreno, é muito fácil. Você vai poder fazer redução do seu imposto através da Lei Rouanet, podendo contribuir até 4% do valor que você declara. E ainda terá a oportunidade de ser um patrocinador oficial da Felicidade, Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno. Então esse vídeo, esse recado é para você, empresário da nossa cidade. Entre em contato através do nosso WhatsApp, que é o 81986411677, ou através das nossas redes sociais oficiais. E venha ser você um incentivador da literatura morenense.